Olá, pessoal. Boa tarde. Bem? É com vocês? Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos. Estão me ouvindo direitinho para a gente começar? Dá um joinha aí para quem puder, para iniciar, só para ver se o áudio está saindo direitinho para vocês, tá bom? Certo? Vamos começar então? Boa tarde, Nayara. Então, gente, hoje o nosso bate-papo aqui da nossa live vai ser sobre peelings para hipercromias leves em fototipos altos, né? Nós aí fizemos em algumas lives anteriores sobre melasmas leves e fortes em fototipos baixos, né? Leves e intensos aí em fototipos baixos. E hoje nós vamos falar de hipercromias mais leves em fototipos, em todos os fototipos, na verdade, principalmente os fototipos mais altos. E a gente pode utilizar os produtos que são princípios ativos que são utilizados em hipercromias para fototipos altos, eles também podem ser usados em fototipos baixos, tá? Então não tem aí uma contraindicação como acontece para alguns princípios ativos específicos para tratamentos de melasma, sejam hipercromias leves ou sejam hipercromias intensas, alguns desses ativos, como nós já vimos nas outras lives, não devem ser aplicados em fototipos altos, tá? Fototipos altos aí que a gente considera fototipos 5 e 6, tá? Então são peles mais pigmentadas, com uma atividade do melanócito mais intensa, né? Isso é devido ao DNA do indivíduo para produzir mais ou menos melanina, isso vai de acordo com cada um. E a gente sabe que muitos ativos, né, não devem ser usados em fototipos altos, mas justamente por um único motivo. Eles têm alguns princípios ativos que são clareadores. Então, a gente não deve utilizar clareadores efetivos, né, em fototipos altos. Por quê? Porque a gente sabe que já está já é fisiológico daquela pessoa já produzir uma determinada quantidade de melanina que a gente de acordo com o fototipo dela. Então, nesses fototipos mais altos, por terem uma atividade do melanócito mais intensa, se eu utilizo um clareador, o que vai acontecer? Eu começo a descorar essa pele, né? Eu começo a mudar a coloração da pele, ou seja, eu acabo trazendo um prejuízo para a pessoa, para o indivíduo, porque eu estou começando a despigmentar a pele dela num tom abaixo do que ela produz normalmente, ou seja, essa mancha, ao invés dela ser hipercrômica, ela passa a ser hipercrômica, né? que não é benefício nenhum para a pessoa. Na verdade, para fototipos altos, o que é mais interessante a gente trabalhar justamente a organização, né, para melhorar a síntese dessa melanina, né, a produção dessa melanina. Eu não devo diminuir, eu não devo inibir a atividade do melanócito, eu devo regular a atividade do melanócito. E aí sim eu consigo diminuir essa atividade dependendo do local onde esse melanócito está produzindo mais melanina do que necessário, para diminuir a intensidade desse melanócito, não para inibir, para que ele pare ou diminua a sua atividade. A gente tem que regular a atividade do melanócito. Então aí nós vamos falar de princípios ativos que fazem efetivamente isso e não o clareamento, porque os princípios ativos que fazem clareamento ativo, eles devem ser usados em fototipos de 1 a 3, onde a gente sabe que ele vai fazer o clareamento, mas que ele não vai
estimular uma diferença de coloração para baixo, né? Uma hipocromia. Então, ele simplesmente vai regular e ali o tom da pele mais reguladinho, sem nenhum tipo de dano para essa atividade. Então, o mais inteligente para a gente trabalhar nos tratamentos de hipocromias de fototipo que foi produzido, seja lá por qual motivo, mas uniformizar o tom dessa pele. Então, eu faço absorção e regulo a atividade do melanócito para que esse melanócito produza normalmente, sem aquela intensidade. Então, para isso, eu tenho que saber escolher os princípios ativos que eu vou utilizar para eu não piorar a situação do cliente. Ou seja, eu fui lá, usei qualquer um, não tenho noção não estudei sobre princípios ativos que são clareadores, para mim despigmentante é tudo igual, para mim tudo é atividade da tirosinase, e aí eu vou botar qualquer um. E aí quando você pega uma pele que é mais pigmentada naturalmente, quer tratar pontualmente uma mancha, na verdade você começa a clarear tanto que aquela mancha, ao invés, era muito melhor ter ficado com a mancha escurecida do que esbranquiçada. Porque esbranquiçada ela vai aparecer muito mais, escurecida ela já é mais ou menos do tom da pele da pessoa. Agora, esbranquiçada, para que vocês não cometam esse erro na hora de escolher o produto e acabar passando efetivamente um tipo de clareador, né? E aí o dano pode ser irreversível e a pessoa ficar com uma mancha hipocrômica aí pro resto da vida, porque vai ser difícil de você conseguir voltar essa atividade desse melanócito. Dependendo do princípio ativo, você pode promover a morte do melanócito e causar uma acromia. A acromia é irreversível. Se a hipocromia, você ainda tem como estimular o melanócito a voltar à atividade dele, mas a acromia, a ausência da coloração, a ausência de pigmento daquele local, significa que o melanócito que estava ali, que pigmentava aqueles queratinócitos daquela região, ele morreu. Ele não tem reversão para isso. Né? Não tem nada na medicina que faça essa reversão do melanócito que morreu voltar a viver para pigmentar. Por isso que a gente tem algumas manchinhas que são leitosas. Né? Então, quando você percebe essas manchas leitosas, principalmente dano solar, né? Normalmente em braços e nas pernas, porque são regiões que normalmente as pessoas não utilizam solar no seu dia a dia, mas estão com a pele exposta e acaba causando a atividade solar é tão intensa, né, a radiação é tão intensa em determinadas atividades que acaba pegando na pele, pegando nos braços e aí a pessoa começa a apresentar algumas leitosas e isso não tem reversão. Então, sabendo disso, é importante que vocês conheçam o tipo de, quais são os princípios ativos seguros para vocês trabalharem com no trato das hipertrofias de fototipos altos. Hoje eu vou falar para vocês vou falar de um protocolo para vocês, de uma forma como vocês aplicarem, estimularem essa absorção de excesso de melanina e regular a atividade do rosto, mais voltado para hipercromias leves. Aquelas que apareceram há pouco tempo, aquelas onde o efeito dela não tomou conta do rosto todo, elas são bem pontuais, né? Até uma manchinha aqui, ou uma só, ou duas, enfim, mas que não tome conta do rosto como um todo, tá? Então, essas são mais leves, né? Porque elas são mais pontuais, e são aquelas manchinhas mais claras, um pouquinho mais claras, que parece que ela está começando a aparecer, ela começou a surgir agora, e a cliente logo já te falou para dar um jeito nela, tá bom? Então aí eu tô falando, esse procedimento que eu vou falar com vocês, fototipos 4, 5 e 6, tá bom? Bom, é muito importante, primeiro antes da gente fazer, né, começar a escolher até o procedimento que a gente vai fazer, a sua avaliação. Nessa avaliação, você vai perceber se essa pele está pronta para receber o ácido, se você já fez a limpeza de pele, se você já hidratou essa pele o suficiente para
conseguir receber o ácido sem causar nenhum tipo de dano. Então, todo o resultado que você vai ter vai depender muito de como você prepara essa pele. Tá? Todo tratamento existe uma preparação, não existe nenhum tratamento de facial, por exemplo, que você não tem que fazer uma preparação prévia, a salvo aí, exceto aí os tratamentos de acne ativa, onde você já encontra aí uma fase papulo-pustulosa já intensa, e aí você já tem que começar a já entrar com tratamento secativo. Depois que você normalizar isso tudo, são importantes que você faça previamente aí toda a preparação, todo o cuidado que você deve ter para manter essa pele. Por quê? Porque todo peeling, querendo ou não, ele vai agredir a pele. É uma coisa que a pele não está acostumada com tanta acidez, né? Dependendo aí do pH de cada pele, né? Como essa apresenta, né? Então é muito importante que você trate esse tratamento, essa prévia, vai depender muito de cada cliente, né? Porque cada cliente apresenta uma necessidade diferente. A mancha é aquela ali, mas a pele de cada um, né? Ela vai se apresentar de forma diferente, ela vai ter uma necessidade diferente, então cabe a você, profissional, fazer efetivamente essa avaliação prévia e começar. Olha, o seu tratamento consiste em 20 sessões, e dentro dessas 20 sessões nós vamos começar com uma limpeza de pele, com uma hidratação, com uma nutrição, enfim, com aquilo que a pele está precisando, e aí vocês começarem a entrar efetivamente para fazer esse trabalho. Se tratando de peles com fototipos altos, falando de químico, a gente fica um pouco restrito, né? Por quê? Porque o peso molecular de cada químico varia. Então, essa variação significa o quê? Que a profundidade que cada um chega é muito particular delas. Então, por exemplo, se eu tenho um ácido glicólico que tem um peso molecular baixo, ele desce em camadas um pouco mais profundas do derme, tá? Aí eu tenho o mandélico, por exemplo, um peso molecular alto, né? Então, por que é mais adequado? Se ele tem um peso molecular alto, quer dizer que ele não desce a camada da pele, porque é uma molécula grande. Então, ele não tem a capacidade de passar aí transanexial, para que eu tenha uma profundidade de ação. Mas, se eu tratei dessa pele antes, quanto mais eu cuidei dessa pele, mais permeável ela se torna. Então aí, sabe, é o pulo do gato para você conseguir fazer com que o seu ácido faça um efeito muito melhor do que você espera. Tudo vai depender de como você tratou, como essa pele está preparada para fazer, para começar a fazer o tratamento do ácido. E não simplesmente a gente chegar, você deita ela na maca, já taca um ácido logo de cara, que mal vai fazer efeito porque a pele não está pronta para receber. Por isso que eu acho que ácidos é uma coisa que jamais vocês podem fazer promoção. Vocês podem tudo. Vocês devem fazer promoção. Por quê? Porque você não sabe que tipo de pele você. E se essa pele não está íntegra? E se essa pele está desidratada? Se essa pele ela tem fissuras? Se essa pele não aguenta um ácido? Sabe? Por mais suave que ele seja. Sabe? Então, assim, fazer uma promoção de ácido é uma coisa extremamente arriscada para a tua carreira, para o teu nome. Por quê? Porque você não sabe quem é que vai chegar, que tipo de pele que vai chegar. Ácido é um negócio que, assim, a pessoa tem que se comprometer em fazer, é 100%, eu sempre falo, é 100% do trabalho da profissional e 100% do comprometimento da cliente para fazer, seguir todas as suas orientações para que esse tratamento dê certo. Então, é 100% do comprometimento de cada para dar certo. Então, você não se dá metade pelo tratamento, e o cliente não tem que se dar metade pelo tratamento. Então, é 100% de cada um em ponto. Então, dentro desse comprometimento, é lógico, né, que você já vai estar aí com o seu contratinho assinado, né, com todos os termos. Você deve ter um prontuário específico para ácido, você deve ter um termo de consentimento para aplicação. Então, tudo isso, e não adianta você pegar coisas prontas, porque você tem que criar de acordo, você pode olhar algumas coisas aí pela internet para ter uma ideia, mas
não adianta você pegar um prontuário de uma pessoa e seguir 100% aquilo ali, porque quem criou, criou para a realidade dele. E qual é a sua realidade? Qual é a realidade do seu cliente? Sabe? Então tem muitas coisas, você pode ter 20, 30 fichas de prontuário diferentes para cada atendimento, para cada tipo de necessidade, para cada tipo de tratamento que você vai oferecer. É porque o cliente também tem que ter, além do termo de consentimento, ele tem que ter um termo de esclarecimento para ele levar para casa esse termo de esclarecimento, porque, gente, a gente esquece, imagina ele lembrar que ele não pode tomar banho, botar a cara no chuveiro quente, não pode abrir uma panela, não pode tomar um suco cítrico, não pode esquecer de passar o protetor em 2 horas, e não pode arrancar a casquinha, não pode um monte de coisa, sabe? Como é que a pessoa vai lembrar disso tudo? Certo? Então esse termo de esclarecimento tem que ser escrito por você, mesmo que seja manualmente. A pessoa tem que levar alguma coisa embora por escrito, para saber, olha, isso aqui você pode, tudo isso que eu escrevi aqui para você são as recomendações que você deve seguir. E todas essas recomendações estão no termo de consentimento assinado pelo cliente para você, para a tua segurança. Porque depois ele não vai poder falar, ah, não, ela não me falou que eu não podia tomar suco cítrico. Aí ele volta para você que tomou suco cítrico sem usar o protetor, você tá passando um ácido e ele ficou igual o Coringa aqui, ó, com aquela marquinha aqui queimada de suco de laranja. Entende? Então são coisas que é para você, tô dando essas dicas para vocês evitarem problemas. Tá? Então assim, a pessoa não tem obrigação de saber tudo, mas quando tá por escrito e ela assinou aquilo direitinho, aí vai da responsabilidade dela, porque você fez a tua parte de esclarecer para que ela consentiu que esse trabalho fosse feito. Tá? Então, para você ficar bem tranquila aí, aproveita, né, para quem não está trabalhando muito ou que está trabalhando pouco durante esse período que a gente está passando, começa a criar isso, começa a criar os seus prontuários. Sabe? Começa a criar, ter a ideia, não, a necessidade. Eu trabalho de uma forma, então o meu prontuário tem que ser de acordo com a forma que eu trabalho. Não adianta você pegar as coisas dos outros prontas para poder seguir uma coisa que simplesmente você lá só vai botar X por botar, porque para você não fez o menor sentido. Tem coisas no prontuário, por exemplo, bota lá, tem prontuário que vai estar escrito lá, histórico de num tratamento de hipercromia. Então, para você não vai fazer sentido. Se você sabe o que significa, ótimo. Beleza, eu já sei o que isso significa, eu vou colocar sim ou não. Tá? Porque essa é uma informação importante para você saber. E aí? Tá? A Silvia está falando aqui, até pasta de dente tem que orientar, tomar cuidado. Exatamente. Tá? Então, é muita coisa para se ter cuidado. Né? Bastante coisa para se ter cuidado durante o tratamento de ácido. Por isso que eu falo para vocês. Não se queimem fazendo promoção de ácido. Não se queimem. Não percam o tempo de vocês fazendo promoção de ácido. Porque ácido é um negócio muito sério. Tem que ter um começo, tem que ter um meio, tem que ter um fim. Né? Ácido a gente não utiliza o ano inteiro. Ácido a gente tem um período para se aplicar. Os princípios ativos, determinados ativos são fortes, são como a hidroquinona, por exemplo, ou retinóico. São medicamentos, né, que são coisas que nem as profissionais de estética não usam, porque são medicamentos, não são dermocosméticos. Então, é bom esclarecer isso, né? A ATA também, né? O TCA também, são medicamentos. Não coloque o nome de vocês aí nessa fria, né? A não ser que você seja profissional de estética, mas que tenha outra formação que permita que você trabalhe com medicamentos. Eu estou falando de esteticista para esteticista. Tá? Eu sou formada, sou técnica, sou graduada e pós-graduada em estética. Eu não tenho outra formação na área de saúde. Não ser técnico em patologia, que não tem a ver, mas é da área de saúde também. Mas não, mesmo assim não me permite, se eu quisesse, trabalhar com algumas dessas substâncias que eu estou falando para vocês. Legalmente eu não trabalho. Não tenho permissão para trabalhar. Então, assim, ácido, gente, é uma coisa muito legal de se trabalhar, desde que você tenha muito conhecimento. Façam vários cursos de ácido, escolham para vocês aquilo que faz sentido, sabe? Aquilo que faz sentido de acordo com a sua realidade, com a realidade dos seus clientes. Não sai fazendo loucura. A gente demora muito para fazer o nome da gente, mas para perder, é muito rápido. Tá? Um trabalho mal feito apaga todos os milhões de trabalhos bem feitos que vocês fizeram na vida.
Tá? Não importa se você tem 5, se tem 2, se tem 10, se tem 30 anos de estética. Faz uma coisa de uma forma que não deveria ser feita, a gente é criticado por aquilo, que é somente por aquilo que a gente errou. A gente não é... Ninguém olha as coisas boas que a gente faz. As pessoas gostam de olhar as falhas que a gente tem, como se a gente fosse o único da face. A Flávia Oixará está falando aí a preparação da pele essencial, ou seja, a primeira vez da cliente não usar ácido primário. Isso. Até porque, Flávia, é importante você fazer um acompanhamento. Por que eu estou colocando esse protocolo aqui hoje para vocês, de hipercromias leves? Porque pode ser hipercromias leves, mas pode ser que com o tempo, né, isso, ou outra cliente sua apareça com uma hipercromia intensa, você começa por esse protocolo, por esse de hipercromias leves. Por quê? Porque a intensidade da forma como você vai fazer a aplicação do ácido, ela tem que ser suave, principalmente para uma cliente que nunca usou a substância que você vai aplicar no rosto dela. Então é como se fosse uma aclimatação, a cliente está tomando com aquilo, você está vendo ali na cabine, no seu espaço de estética, enquanto você está fazendo a aplicação, você está tomando conta ali para que não perca nenhum, ou não tenha nenhum problema, que a pele da cliente vai resistir. Porque, gente, alergia é um negócio, e sensibilidade é uma coisa muito, muito, muito pessoal. Só que é importante você saber a diferença do que é um processo alérgico do que é um efeito normal que um produto vai oferecer. O que é normal? E isso você vai descobrir nos cursos, por isso que é muito importante você fazer vários cursos livres, para que você passe a ter mais conhecimento, mais segurança. As pessoas que têm medo de trabalhar com ácido são pessoas que não conhecem os ácidos a fundo. Então, se você tem medo pelo fato de você não ter... Entende? Então, esse medo acaba a partir do momento que o conhecimento entra na cabeça. Começou a conhecer, você precisa fazer vários, por quê? Porque sempre você vai encontrar um e você vai estar 100% segura. A forma como foi abordada, a forma como foi explicada, a forma como foi apresentada, é muito de cada professor, de cada curso. Então, vão ter aqueles que não vão te passar segurança nenhuma, e vão ter aqueles que te passam alguma segurança, e vão ter aqueles que você vai ter 100% de segurança. Então, por isso que eu falo para vocês fazerem vários. Não façam um só. E acredite que é só aquela realidade. Não é. Não é assim que funciona. Tá? Infelizmente, é a mesma coisa de você ler um livro e achar que naquele livro está a verdade pura e absoluta sobre o assunto. Não é verdade. Aquilo é uma opinião de quem escreveu. Entende? É a mesma coisa dos cursos. Um livro é a mesma coisa do curso. Então, quanto mais conhecimento você adquire, mais você vai conseguir pegar um pouquinho de cada caixinha ali do teu conhecimento e montar o teu próprio procedimento de acordo com a cliente que está deitando na maca. Que você pode colocar 10 clientes na sua maca hoje, são 10 perfis diferentes, são 10 necessidades diferentes que vão trazer para você aí 10 resultados diferentes, mesmo que você trabalhe com o mesmo. Entendem isso? Então, assim, ácido, eu quero que você passar todas as dicas que eu passo aqui, eu quero levar um pouco de tranquilidade para vocês trabalharem. Tá? Se vocês seguirem da forma como eu estou falando aqui, tá? Lógico que depende muito da tua avaliação, de como você prepara isso tudo. Todos esses protocolos que eu desenvolvi, eu testei. Até eu chegar nesse protocolo, foi testado várias vezes. Ó, isso aqui não deu certo, isso deu certo. Opa, isso daqui deu um resultado muito melhor. Então, é em cima disso que eu passo para vocês, em cima da experiência prática que eu faço, antes de efetivamente escrever o protocolo para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu liguei a metralhadora aqui hoje, né? Ácido é uma coisa que eu gosto muito. Gosto muito. Tem uma intimidade boa com ácido, né? Gosto muito desses tratamentos. Então, por exemplo, então vamos lá. Então eu vou trabalhar esse procedimento agora. Tá? É um procedimento voltado para hipercromias leves, onde eu não tenho uma hipercromia
anatomia global, não é o rosto inteiro da cliente, e não é aquela quantidade. Ah, mas eu posso trabalhar isso em fototipos mais baixos? Pode, tá? Pode trabalhar mais baixos. Esse aqui serve para todos os fototipos, não é só para fototipos altos, mas para todos os fototipos, principalmente para os fototipos altos, tá bom? Vamos lá. A Silvia tá falando aí que a pele da cliente é uma caixinha de surpresa, mas muita surpresa, minha filha, muita surpresa mesmo, porque cada um é um universo, né? Então a gente tem que entrar dentro desse universo para entender a necessidade da cliente, entender todos os hábitos dela para saber se tudo que você vai fazer é compatível. Tem isso também, né? Tem muita coisa. Bom, primeira coisa, depois que eu fiz toda a avaliação, depois que eu fiz tudo. E outra coisa importante da avaliação, gente, por favor, compre uma lâmpada de. Compre um avaliador. É o melhor investimento. Se você quer trabalhar com ácido, o melhor investimento que você faz em tratamentos de hipercromias é ter uma lâmpada de Wood. Tá? A lâmpada de Wood, ela te dá uma visão além do alcance, sabe? Então, assim, o que você não está enxergando que está por baixo dessa pele, a lâmpada de Wood vai te mostrar. Importante que você fotografe isso quando você for fazer a avaliação da cliente e mostra para ela como é que o rosto dela tá de verdade, sabe? Então, assim, se você tá com a grana curta agora, eu sei que você não está trabalhando, vocês estão trabalhando, e quem tiver dificuldade, começa a fazer uma caixinha, faz um cofrinho para comprar uma lâmpada de Wood. Façam isso, se você quer trabalhar com ácido. Porque isso vai te trazer muita cliente. Porque isso vai te trazer mais resultados. Você está enxergando o que está por baixo. Então, muito. Tem várias lâmpadas no mercado. Eu gosto muito daquela da Stack. A que eu tenho, né? Uma também, a Bona. Antes deles fazerem aquela Dermaview, aquela grandona, que você fica lá, né? Sonho de consumo de todo mundo. Você enfiar a cara lá e ter os espelhinhos, a cliente se vê. É muito legal. A minha é muito antiga, aquela de mãozinha ainda, com negra e tal. Tem uma capinha ainda para tampar o rosto da cliente para fazer. É antiga, porque foi a primeira que apareceu no mercado, né? Que inclusive é Stack. Mas aí fiquem à vontade para escolher. Vocês, eu gosto da Stack, porque não dá problema de manutenção. Então, muito difícil alguma coisa deles estragarem, porque são realmente equipamentos de. Não vendo Stack, tá? Estou fazendo propaganda aqui, falando porque eu tenho e é bom, tá? Então, só vou passar para vocês para frente o que é coisa boa e coisa que eu já testei, tá? Bom, primeira coisa, depois que eu fiz tudo isso, avaliei, preparei essa pele para receber o ácido, eu vou lavar com sabonete. Qual sabonete? Para fototipos altos, eu vou trabalhar aqui com o sabonete da nossa linha, o sabonete iluminador. Tá? Tem nesse sabonete, ele tem ácido mandélico, tem extrato de papaína. Olha que legal. Extrato de papaína, ela é uma enzima. O mandélico, ele é um peeling químico queratolítico, vocês sabem. Ele vai suavemente, de uma forma bem suave, bem tranquila, estimular a renovação celular da pele desse cliente, beleza. Para que eu preciso de estimular a renovação celular? Porque todo depósito de excesso de melanina que o melanócito produziu está depositado aonde? No certo? Então, eu preciso o quê? Estimular para essa renovação, fazer com que essa renovação lá na camada dos corneócitos, para que esses queratinócitos, quando subir, ele seja eliminado com mais facilidade. Bom, então tudo está pigmentado pontualmente ali, está pigmentado por esse melanócito que fez essa produção exacerbada de melanina. E aí, como ele está depositado, o que eu preciso fazer? Preciso estimular para que ele vá saindo com facilidade, estimulando esse excesso, tá? Então, por isso que a gente tem, por isso que o peeling químico é importante nesse momento. Ele não tem nada a ver com o melanócito, com a atividade do melanócito. Estou falando de químico justamente porque ele só tem aí praticamente essa função, nesse caso, né, de fazer esse estímulo aí de renovação celular. Só que junto eu tenho a enzima da papaína, que também é renovadora celular. As enzimas, elas fazem o quê? A gente
gente tem ali as nossas células justapostas, são todas juntinhas, não deixam, não ficam buracos, né? Só ficam esses buracos somente quando a pele está hidratada, ali mais para baixo da camada córnea. E aí o que acontece aqui em cima? Eu tenho uma coesão muito forte dessas células. A enzima, quando entra em contato, ela ajuda a abrir um pouco essas células, para que eu consiga, vai estimular a renovação celular. Então, quando eu venho com o ácido depois disso, a enzima já abriu, ou seja, o ácido um pouquinho mais para baixo. A enzima favoreceu isso, tá? Então, ela facilitou esse caminho. A Gal está falando aqui como tratar aquela cliente que está que tem um melasma de gravidez e que ficou por muito tempo como tratar esse melasma. Se o fototipo dela, se ela já não está mais amamentando, né, se o fototipo dela for alto, baixo, você pode ir lá no canal, tem 2 vídeos lives que nós fizemos, que é, se eu não me engano, peelings 1 e peeling 2, porque esse hoje é o 3. O peeling 1, a live do peeling 1 e peeling 2 são para fototipos leve e intenso. Então você pode começar com aqueles 2 ali. Se for fototipo alto, você começa com esse e no que a gente vai fazer semana colocando nas redes para vocês. E aí eu vou entrar, vai fazer uma live somente de quê? De fototipos altos mais hipercromias intensas, para completar os 4 tipos de pele que vocês mais têm, que mais apresentam, mais comum de apresentar hipercromias, dividir. É bem facinho, né? Hipercromia leve, fototipo baixo, hipercromia intensa, fototipo baixo, hipercromia leve, fototipo alto, hipercromia intensa, fototipo alto. Fica bem fácil de dividir dessa forma. Bom, lavei o rosto dela, tá? Lavei lá, apliquei, enxaguei o rostinho, tal, passei, principalmente com aquela buchinha, se você tiver feita de gaze com algodão, tá? Movimentos circulares, molha o rosto dela primeiro com água, depois você espalha o sabonete e vem com movimentos com essa buchinha, fazendo um esfregaço legal mesmo, principalmente em cima das hipercromias, não se apresenta. Depois que você lavou, tirou tudo, secou a pele dela sequinha e bonitinha, o que você faz outro? Isso, Gal, assiste que você vai dar umas ideias bem legais. Depois disso, você vai aplicar uma máscara. Essa máscara chama-se máscara enzimática, tá? Você vai aplicar por toda a região, faz uma camadinha um pouquinho mais espessa, aplica por toda a região essa máscara. Máscara enzimática. Ela é gel, tá? Essa máscara enzimática, por que ela entra agora? Lembra que eu falei para vocês das enzimas, que elas vão lá no sabonete que já tem a enzima do mamão, que é a papaina? Nessa máscara enzimática, de ativo, ela tem o Renilzyme. O Renilzyme é a enzima da romã. Tá? Então, a enzima da romã já vai fazer aí, quando se fala em enzima, se fala em quebra. Que você vai precisar quebrar alguma coisa, então você vai diminuir a aderência, vai diminuir a adesão dessas células, estimular a renovação celular também, para que essa pele fique um pouco mais fina, né, livre aí de excesso de camada córnea de células mortas, e ela contém também o ácido mandélico aí novamente e também a papaina, ou seja, eu tenho 2 enzimas mais um peeling químico na mesma máscara. Então, por que é importante você usar esta máscara neste momento? Ah, Flávia, a máscara eu uso no final do tratamento, não a enzimática. Tá? Por quê? Porque se ela vai abrir caminho para que você tenha uma permeação dos ativos do ácido efetivamente que você vai utilizar agora, é lógico que você tem que abrir essa pele, livrar essa pele de barreiras para que esses produtos você consiga potencializar mais ainda o seu ácido. E aí você vai usar a enzimática de que forma? Você vai aplicar na pele, tem que ser uma camadinha um pouco mais espessa, não pode passar assim simplesmente para o gel, a água que está no gel ali com os ativos absorver rapidamente e secar. Por quê? Porque a enzima só funciona na presença de água.
Então, se a máscara secou, é porque você passou pouca, antes desses 15 a 20 minutos, tá bom? A enzima da romã e do mamão pode-se dizer que são probióticos? Não, são pré-bióticos. Tá? Você pode falar que eles são pré-bióticos, que eles favorecem a microbiota da pele. Probiótico é quando você tem efetivamente aqui eu esqueci a palavra. Quando você tem efetivamente ali os ativos que fazem parte da composição da microbiota mesmo, tá? Eu esqueci aqui a palavra, mas quando você já tem ali esses elementos que já fazem parte da composição da microbiota da nossa pele, tá bom? Então, aí sim você fala que são probióticos, mas os pré-bióticos é tudo que favorece toda a proteção, todo o sistema imunológico da nossa pele. Bom, eu esqueci a palavra, se eu lembrar eu falo, tá? Então, isso é importante, essas enzimas, elas vão ajudar efetivamente na diminuição da resistência da pele. Então, quanto menos resistência você tem, mais você estimula a renovação celular, mais resultados você tem. Bom, quase que veio aqui o nome. Eu vou lembrar, tá? Eu vou lembrar, tá, Samuel? Tudo bem, querido? Então, eu aplico essa máscara, venho com essa máscara aí, aplico, deixo ela ali 15 a 20 minutos, tá? Essa ação enzimática, até aí você pode, o sabonete, a máscara enzimática, você passar no rosto todo. Depois é que você vai começar a trabalhar mais pontualmente, porque você tem mais leves. Como a renovação celular você quer no rosto inteiro, então você pode usar o sabonete, pode usar a máscara enzimática. Bom, depois disso, você retirou a máscara, secou a pele, limpou a pele todinha, livrou de todo o resíduo de máscara que tinha ali, você não precisa daqui. E aí sim você vem com o gel. Esses 5 ácidos, o que tem nesses 5 ácidos? Eu com a pele sequinha, bonitinha, vou fazer a aplicação, pode ser com o dedinho, ele é dosador, tá? Ele é bem dosadinho, não é de abrir. Então, só você aplicar, você pode aplicar. Eu não gosto de aplicar nada do produto direto, da embalagem direta assim, no rosto da cliente, que eu tenho medo de encostar, de contaminar, enfim, não gosto de trabalhar assim, ou espirrar em outra área, eu prefiro colocar na cubeta, tá? Mas aí sou eu, tá? Vocês façam da maneira que vocês acharem melhor. Coloca um pouquinho na cubeta e aí você vai pegar com o seu dedinho, protegido com uma e vai com o dedo aplicar. Não gosto de aplicar com pincel, porque o pincel puxa muito o produto, aí você acaba perdendo produto demais. Então, eu recomendo mesmo com coberto de luva, tá? Então, o que tem nesses 5 ácidos? Os 5 ácidos, ele tem ácido mandélico, então já tem aí o químico, tá? Químico, ácido mandélico, o fítico, que é um despigmentante, o tranexâmico, que inibe a síntese da melanina, o ferúlico, que é antioxidante, também é fotoprotetor, e o lactobiônico, que é antioxidante e cicatrizante. Eu tenho 5 ácidos, certo? Então, eu vou ter um químico e 4 que vão recuperar, que vão absorver o excesso de melanina e regular a função do melanócito, tá? Então, eu vou trabalhar com esses 5. Aí, vocês vão me perguntar, esse ácido escama? Gente, depende muito, tá? Eu fiz um teste uma vez, eu dei uma amostra dele, amiga, e pedi para ela, eu falei, eu quero que você aplique esse ácido aqui 3 dias consecutivos. 3 dias consecutivos. No segundo dia, ela não conseguiu fazer a aplicação do terceiro dia, porque no segundo já tinha escamado o rosto. Então, tudo vai depender, a pele dele é uma pele mais fina, uma pele que não é hiperqueratinizada, não é uma pele oleosa, é uma pele seca. Então, tudo depende do tipo de pele apresentada, da forma como a pele vai. Aí é lógico, se escamou, ela não continua usando, até porque isso aqui é um produto profissional. Eu só quis que ela testasse dessa forma, em cima da mancha dela, para eu saber qual era o resultado dele na aplicação consecutiva. Assim como eu faço diversos testes. Nesse teste que ela fez, foi feita a escamação.
Pode ser que, dependendo da forma como você aplicar, e aí dependendo como a pele da cliente vai se apresentar, pode ser que escame sim, tá bom? A Gal está perguntando aqui, só tira uma dúvida, a cliente sendo lactante, não é recomendável fazer algum tratamento com ácido, por mais leve que ele seja? Você pode trabalhar gestantes com todos os peelings, todo tipo de despigmentante. Não tem restrição de nenhum despigmentante. Tá? O glicólico, por exemplo, que é um peeling químico, salicílico também, que é um peeling químico, eles não devem ser usados em lactantes, porque já existem alguns testes que eles são encontrados na corrente sanguínea ou na urina, então são ácidos aí que vão passar por dentro do organismo da cliente. Já o mandélico não. Se você usar um mandélico tranquilo, se você ter certeza que naquela formulação não tem mais nada a não ser realmente o mandélico e não tenha outras coisas, tendo o mandélico junto com o despigmentante, como os 5 ácidos, por exemplo, aí dá para usar na lactante sim, na gestante não. Tá? Gestante nada de químico. Tá? Na gestante você pode utilizar despigmentantes. Enzimático você pode utilizar. Agora, na lactante, continua não usando os químicos a não ser o mandélico. O mandélico aí é o único mais seguro. Continua usando os despigmentantes, mas o mandélico. Bom, aí dá pra... Então, nesses 5 ácidos, eu tenho aí o mandélico, o fítico, o tranexâmico, o ferúlico e o lactobiônico. É uma bomba, gente. Né? De ação, de inibição da formação do excesso de melanina, de neutralização do excesso da melanina e principalmente uniformização da pele, que é isso que a gente quer principalmente aí nos fototipos. Tá? Então, como é que eu vou passar? Eu vou, depois que a pele está toda limpinha, que eu tirei toda a máscara, vou tirar em seguida. Qual a restrição para cliente com lúpus? Toda doença autoimune depende, tem muitas restrições. Depende muito se ela está na fase ativa ou inativa. Então vai depender muito. Esse que eu estou falando aqui pode ser usado, todos esses produtos que eu falei até agora podem ser usados em casos tranquilamente. Tá? Não tem restrições para se utilizar. Mas aí outras substâncias que você eventualmente vai usar, você tem que tomar essa autoimune da resposta, principalmente da absorção do organismo de determinadas substâncias. Tá? Esses que eu estou falando aqui agora são super. Tá? Então, depois que eu fiz a aplicação dos 5 ácidos, retirei ele, lavei ele, o rosto bonitinho, sequei, enxaguei, tirei todo o resíduo, aí eu venho com o neutralizador. Por que o neutralizador? Eu preciso neutralizar todo o ácido químico, todo o peeling químico que eu uso na pele. Tá? Nessa forma de tratar aqui. Esse aqui, ó. Neutralizador de ácidos. O que a gente tem? Soro fisiológico, gente. Soro fisiológico e água, me desculpem, mas não neutraliza ácido. Não tem como, porque o pH da água e o pH do soro fisiológico não é tão alto assim para poder fazer uma neutralização, tá? de um ácido com pH 3,5, por exemplo. Bom, é muito pouco. Além de ser pouco, é um risco muito grande do rosto do cliente queimar depois, porque você deixou ele embora com um ácido e com uma exposição. Então, assim, ele ir embora com um ácido, ele saber que está com ácido, e você dá todas as recomendações, olha, você está indo embora com ácido, você vai ficar tantas horas com ele, aí é outra coisa, você está recomendando e você sabe da forma como você vai orientar. Agora, ele achar que ele está protegido, que já não tem mais nada no rosto dele, e de repente ele fizeram uma exposição direta ao sol ali, e dá algum problema de queimar ou de arder, aí o problema pode ser maior, né? Porque pode causar uma queimadura química e é muito mais difícil de tratar. Então, o neutralizador, ele serve justamente para isso, para ele remover completamente a ação, para ele neutralizar, ele para a ação do ácido imediatamente, tá? Então, para isso, a gente tem o bicarbonato de
colocou nesse produto só bicarbonato de sódio, a gente colocou outros produtos para que você se cerque de cuidados, tá? Que você fique tranquila para ter certeza que o que você está usando realmente vai te dar tranquilidade de... A gente colocou o extrato de alecrim, é refrescante, ele é antioxidante, ele é vasoprotetor, é cicatrizante. A camomila, que é antisséptica também, além de calmante, cicatrizante, anti-inflamatória. E a calêndula, tá? O grande pulo do gato nosso desse produto é justamente associar esses ativos, o bicarbonato, o alecrim, a calêndula. Por quê? Porque a calêndula, além dela fazer um efeito analgésico e anti-inflamatório, a calêndula é anti-alérgica. Então, é mais aumentando aí a margem de segurança para você trabalhar com tranquilidade. Tá? E aí, depois que você neutralizou, fez a neutralização, tudo acabou, não quer mais peeling químico ali agindo, beleza. Vamos para o ionto clareador, tá? Ionto clareador, Flávia falou ionto, falou em aparelho, não tem aparelho, gente, esquece isso. Tá? Não existe produto que só pode ser utilizado com aparelho. Não existe produto que só funciona se tiver aquele aparelho. Não existe isso. Tá? Existem aparelhos que facilitam a introdução do princípio ativo para dentro da pele. Tá? Não existe nenhum produto que só funcione com aparelho. Não tem isso. A não ser que se faça um produto que ele é a base, sei lá, de algum tipo, ele só funcione com algum tipo, e se ele for induzido por alguma coisa, sabe? Doido, mas não faz sentido, tá? Todos os princípios ativos desse produto vão permear na pele, sim, desde que você seguiu todos aqueles passos bonitinhos e que vai dar tudo certinho, vai, porque você preparou a pele para poder chegar. Preparou tudo. Você preparou todo o campo para agora colocar esse produto. E ele contém esse ionto clareador. Você pode aplicar simplesmente até a absorção total. Se você sentir que pelo fato de você ter usado ácido antes, a pele puxou muito rapidamente esse ionto, passa uma segundinha. Lembrando que tudo isso que a gente está em cima da mancha. E aí, se por acaso você tiver uma corrente galvânica, você vai ionizar lá na polaridade positiva, porque a corrente vai te ajudar a entregar esse princípio ativo com mais velocidade. Se você tem LED ou laser, se você tem fototerapia, esse produto é fotossinérgico, tá? Esse produto é fotossinérgico, então você pode usar junto com o LED. Bom, você pode usar junto com a fototerapia, não tem problema nenhum, porque ele vai ajudar, ele vai deixar a luz passar e esses princípios ativos vão para dentro do bonitinho. Pode ser usado esse ionto pós-imediato, usar a máscara de LED. Se a sua máscara for de LED de verdade, LED mesmo, não for luzinha de Natal, se tiver certeza que não é lâmpada, Maria, estou dizendo que se for, só para você ter cuidado, porque quando se trata de clareamento e você joga lâmpadas que não são de LED de verdade, você está estimulando o aumento do excesso da melanina, o aumento da produção de melanina. Por quê? Porque as lâmpadas que não são de LED de verdade, elas estimulam a ação dos radicais livres, elas estão jogando radicais, ou seja, elas estão envelhecendo a pele da cliente. Então, esse estímulo intenso de radicais livres vai gerar um estresse nas células e, consequentemente, no melanócito, que vai passar a produzir mais melanina do que precisa. Agora, se você tem uma máscara de LED de verdade, esse ionto aqui você aplica e joga a máscara em cima. Bom, se você tem certeza, faça isso. Vai dar muito certo. Bom, se você tem aquele LED de manopla, né, que você vai colocar lá bonitinho, né? Fica tantos minutos em cada área, né? Dependendo da marca aí, né? Se você confia, usa a máscara. Bom, aí você aplica o produto, bota a máscara em cima que vai dar certo também, porque ele é fotossinérgico, dá certo também, tá? E aí, esse produto você não tira, tá? Esse produto fica na pele, não tem necessidade de tirar. Você indica algum aparelho de LED? Indico o que eu tenho, que eu gosto muito, eu tenho o Fluence da HTM, é LED laser.
Tem os dois clusters, né, dele, que vem o LED azul, mais o laser vermelho, e o outro cluster que é o infravermelho com LED âmbar. Aí só tem 10 minutos, oh meu Deus. Eu gosto, eu vou te falar do que eu tenho, do que eu uso e que eu vejo super resultados, que é o da HTM, tá? Que eu tenho ele, meu já antigo já, e é maravilhoso. Então, é o único aparelho meu que eu não vendi, depois que eu fechei a escola, que eu parei de atender e tal, é o único que eu não vendo, porque eu uso muito, né? Então, ele serve para tanta coisa, esse eu não... Então, depois que eu fiz essa aplicação do Ionto, eu vou pegar a máscara, que eu vou pegar lá em cima, mas é um pote igualzinho a esse daqui, esqueci de pegar na sala de... É um pote desse tamanho aqui também, de 270 gramas, que é a máscara clareadora. Aí eu vou aplicar. Vira um tempo que vocês vão ficar com a cliente, tá? Não é um procedimento de ácido papum que você passou ali 10, 20 minutos você terminou. Você teve todo o preparo, você deixou 15 minutos na máscara enzimática, deixou 10 minutos do ácido, fez a neutralização, aplicou o ionto e depois você vai fazer outra máscara que você vai aguardar 20 minutos. Tá? Tem que ter paciência, por quê? Não adianta você passar tudo correndo, por quê? Porque você está trabalhando com a maior parte dos ativos para esse tipo de fototipo, são despigmentantes. Você tem que ter paciência e dar um tempo para isso permear, tá? Para fazer efetivamente o que fazer. Então aí a gente vai e aplica a máscara clareadora. Essa máscara clareadora, ela contém ácido mandélico, só que aí é bem baixinho de ácido mandélico, o fítico, tá? Depois o quinetin L, que são lipossomas de vitamina C e vitamina E, o revinate e o extrato de acerola. Aí você tem uma máscara que vai ajudar aí no clareamento, você deixa 20 minutos e depois enxágua, retira e finaliza com protetor solar, tá? A recomendação que eu coloquei no protocolo para vocês é a seguinte: 14 sessões, de 1 a 2 vezes na semana. Esse procedimento aqui dá até para fazer 3 vezes na semana, dependendo da intensidade da mancha que você tá. Ou, de repente, se são manchas leves, mas são várias, por exemplo, elas são levinhas, a pele da cliente é resistente, dá para aguentar fazer? Vai de boa. Faz até 3 vezes na semana. E dá para fazer muito bem, tá? Então, aí a minha sugestão fica de 14 sessões para vocês fazerem. Ah, não é só, mas eu só vou ver resultado daqui a 14 sessões? Pelo amor de Deus. Você vê resultado logo que você já começa a tratar. Só que quando você está trabalhando com estímulo de renovação celular também, é óbvio que você sabe que ele vai se dar aí a 28, 30 dias, dependendo de cada cliente, tá bom? Fisiologicamente, mais ou menos esse período. E aí, o que você vai indicar para o cliente estar usando em casa? Sabonete, o mesmo sabonete iluminador que você usou, pode indicar para o cliente usar em casa. Água termal, não indica tônico qualquer, indica água termal. Por quê? Porque você está usando peeling químico e você, teoricamente, você está desidratando a pele dele também, porque você está mexendo, certo? É peeling. Então, eu preciso de repor uma boa quantidade de água, então a água termal para você vai ser excelente. E aí você indica o creme clareador para ele estar usando de dia e à noite, de dia antes do... Todos esses produtos aqui fazem parte da nossa linha White Clear. Tá? E o BB Cream, de preferência o BB Cream. Por que preferência o BB Cream? Porque a coloração, o que acontece com ele? Ele vai oferecer mais uma proteção, entendeu? Ele vai fazer mais uma proteção para que você consiga ter aí um a mais aí além do FPS, tá? Então vai ajudar bastante vocês aí se vocês fizerem aí o uso do protetor solar com a base, com a colorido, tá? Vai ajudar, não vai atrapalhar. Aí é lógico que você vai escolher uma marca com protetor aí legal, né? Que você possa confiar, um negócio que tenha visto, tudo bonitinho. Na nossa linha, nós temos na linha Sun Protect, nós temos aí o Light, nós temos o médio e temos o Deep. E aí vão ser um pouco mais claro, um pouco mais, né? Uma pele mais clarinha, um pouco mais pigmentada, enfim. E aí, à noite, usar para dormir esse creme clareador aí, tudo bonitinho. Ô Silvia, eu não sei quanto você cobra em cada sessão, porque
eu sou meio por fora de preço. Você tem que fazer uma pesquisa na sua região para você saber normalmente quanto é que as profissionais cobram. Mas aí você tem que saber com o que elas trabalham. Então, se é difícil você fazer essa pesquisa de campo, pega o kit de todos os produtos, ele custa X. Divide pelo número de sessões que ele rende. Se cada aplicação que você faz, ele vai custar R$2 por aplicação, você multiplica isso por 4 ou por 5 para você chegar no preço do que você cobra. Entendeu? Mais ou menos essa é a ideia, tá? Mais ou menos. Eu vou pesquisar direitinho, mais ou menos, eu não sei qual região você tá, mas eu não sei, varia muito. Tem gente que cobra por sessão, eu não acho legal cobrar por sessão, porque você tem que fazer um tratamento longo, né? Então, vou tentar trazer isso daqui para vocês na próxima de preço aí, na próxima live que a gente vai falar de peelings, tá? Então, gente, olha, já acabou meu tempo. Gratidão aí pela presença de vocês. Obrigada pela interação, pelo interesse de vocês. Se vocês quiserem receber todos os nossos protocolos, é só acessar fitobit.com.br/protocolos. Você recebe na hora no seu e-mail. Só cadastrar teu e-mail lá, você já recebe na hora esse mais um monte de protocolos para vocês, tá bom? Amanhã a gente tá junto de novo. Amanhã não lembro o assunto, mas deixa eu ver o assunto que a gente 8, nós vamos falar sobre máscaras, tá? A gente vai fazer uma live especial sobre máscaras. Vamos falar bastante sobre tipo de máscaras. E quem sabe você tá cheio de máscara aí que faz a mesma coisa. Vamos desmistificar esses negócios aí. Tá bom, gente? Gratidão. Até amanhã.